Oi, pessoal. Nosso trabalho vai ser sobre uma linguagem funcional que se chama Haskell. Então, como é que vai ser a nossa agenda, entre aspas? Primeiro, a gente vai entrar em alguns conceitos mais introdutórios e depois a gente vai mostrar dois algoritmos e explicar a execução deles, mostrar, enfim. Então, começando aqui, né? O nome Haskell é um nome em homenagem a um lógico que se chamava Haskell Curry. Antes da criação do Haskell, existiam algumas linguagens funcionais que eram bem famosas, tipo Lisp e ML. Acho que Lisp é a que a maioria de vocês devem conhecer ou ter ouvido falar. O problema é que essas duas linguagens não eram fáceis de entender e também não eram de livre acesso, ou seja, nem todo mundo conseguia pegar elas, olhar a documentação, mexer, enfim. E a partir desse problema, em 1987, um comitê se reuniu em uma conferência de programação funcional para discutir sobre a criação de uma linguagem que pudesse ser usada tanto em ambientes de ensino, quanto ambientes de trabalho, acadêmicos, enfim, e que fosse também de livre acesso. A criação do Haskell, ela foi trabalhada por bastante tempo. Foi em torno, assim, de 10 anos, 11, 12, sei lá. E só em 1999 que foi publicada uma versão estável da linguagem, que é mais conhecida como Haskell 98. A linguagem também teve algumas atualizações em 2003, mas a última atualização que foi feita foi em 2010. Agora a gente vai entrar um pouco nas características do Haskell. Primeiro, ele é esteticamente tipado. O que isso significa? Significa que quando uma variável for declarada, o tipo dela não vai poder ser alterado depois. Por exemplo, se eu declarar uma variável int num programa qualquer, eu não vou poder atribuir nela um valor que seja uma string depois. Entenderam? E, além disso, também o Haskell é uma linguagem de alto nível. Isso significa que ela é bem mais fácil também de entender do que as linguagens de baixo nível, como C, que é uma linguagem que a gente vê no nosso curso. Haskell também adota o comportamento lazy, que basicamente faz com que teu código não execute funções, a não ser que elas sejam explicitamente chamadas. E um conceito legal dentro de Haskell é que a linguagem não trabalha com laços como o for, por exemplo. O jeito de ele representar esses laços é através de recursão. Como última característica e extremamente importante, a gente tem que o Haskell faz parte do paradigma funcional. Como eu acho que isso é um aspecto bem importante do Haskell, eu achei importante criar um slide só para ele, porque eu acredito que seja a base para a gente entender o funcionamento da linguagem depois. Então, a programação funcional, né, como o próprio nome já diz, é baseada na execução de funções. Esse paradigma ele foi construído em cima do cálculo lambda, que foi criado pelo Alonzo Church, lá na década de 30. O Church foi aquele cara que era o orientador do Alan Turing, e basicamente o cálculo lambda é extremamente semelhante à máquina de Turing. Acho que provavelmente por eles terem trabalhado juntos. Eu não lembro se a gente viu isso em Autômatos, mas é só uma curiosidade. Esse paradigma ele trabalha com dados imutáveis e sem estados. Ou seja, eles não mudam de valor depois da sua primeira declaração. E eles são sem estados porque a linguagem não busca criar uma sequência de passos durante a execução. Como, por exemplo, para isso, faça aquilo, que é algo extremamente utilizado no paradigma imperativo. A grande vantagem do paradigma funcional é em relação à facilidade da implementação e também do aprendizado, já que ela é escrita de uma maneira muito mais limpa, né? O único contraponto é que os computadores eles são mais eficientes quando executam os programas do paradigma imperativo, porque eles foram construídos para isso.
Só para mostrar rapidinho, eu vou mostrar 2 códigos usando o Python. Eu sei que é um exemplo bem trivial, mas é só para a gente ver a diferença de um paradigma imperativo para o paradigma funcional. Então, no paradigma imperativo, eu vou criar as variáveis atribuindo um valor a elas e executo a função da soma passando como parâmetro essas 2 variáveis que eu criei antes. Já no paradigma funcional, essa mesma função fica com essa cara. A diferença é que eu não precisei declarar nenhuma variável antes. Como vocês podem ver, eu só crio a função e coloco as 2 variáveis como parâmetro direto. Então, tudo que eu vou ter que passar são os valores que eu vou ter que somar. Então, para complementar uma inicialização da minha parte, que tudo que eu vou dizer e vou apresentar está num repositório no meu GitHub chamado Haskell. Aí nesse repositório, para quem for pesquisar e procurar mais informações sobre a linguagem, ele tem aqui no README, na primeira página, quando tu abre o repositório, tem um link para as páginas das informações que eu vou falar e algumas informações extras de conhecimento além, assim, tipo, se quiser entender mais sobre algumas coisas sobre a linguagem. Mas o que eu vou explicar aqui é o básico do básico para que as pessoas possam entender um pouco de Haskell, né? De vez de pular para algo mais avançado de primeira. Então, aqui, quando vocês entrarem no repositório, vocês vão ver que tem algumas pastas, alguns diretórios, onde aqui tem somente as imagens que eu utilizei no projeto, que é, por exemplo, essa aqui e uma outra que vai aparecer na wiki. Mas o que é mais importante nesse caso, agora que eu vou apresentar para vocês, é um pouco mais de informação sobre a linguagem, complementando o que a minha colega falou. Então, aqui no diretório infos, eu construí 3 arquivos para uma explicação mais avançada sobre a linguagem, onde eu vou começando primeiramente dando uma complementação sobre a linguagem Haskell, que a linguagem Haskell ela é puramente funcional, porque como Python e Java tem paradigmas misturados, tipo orientados a objetos com funcional, a linguagem Haskell é puramente funcional. Ela serve o paradigma funcional completo. E para ser um paradigma funcional, existem 3 regras importantes, né? Como a minha colega falou, são estados e dados imutáveis, né? Os valores não podem ser armazenados, por isso, então, as variáveis que são utilizadas em Haskell são somente constantes. Então, a gente principalmente trabalha com funções. E aí, essas funções, como a primeira regra diz, as funções elas precisam ser independentes. Elas não podem ter vínculo uma função com a outra. Cada uma delas serve para um propósito, né? Onde tem que ter pelo menos um argumento e elas não podem depender de dados externos, não podem pegar valores de variáveis externas. Então, elas são consideradas como funções puras. A segunda regra de uma paradigma funcional é que as funções devem retornar algo. Elas não podem ser uma função void, que nem é utilizada em Java. Elas têm que sempre retornar algum tipo de valor. E a terceira regra é que não existem loops na programação funcional. Ou seja, não tem while, não tem for. São essas estruturas de loop na linguagem funcional é sempre utilizado pela recursão. É com a recursão que a gente vai fazer várias vezes com que aquela função seja chamada. Então, a linguagem Haskell também, como a minha colega disse, é lazy, onde as funções elas somente vão ser inicializadas, ativadas, se elas forem bem chamadas. Então, existe como tu criar uma main no Haskell para tu poder fazer com que aquela função seja chamada. Aí que eu fiz uma explicaçãozinha rápida do que é recursão e uma explicaçãozinha rápida, deixa eu achar isso aqui um pouquinho, sobre o que é lambda, né? Que é muito utilizada também em funções, em programação funcional. Lambdas, recursão e map. Que aí map eu não vou explicar porque é um pouquinho mais avançado para o nosso tempo de vídeo.
Então, aqui tem uma explicaçãozinha, o que é a linguagem Haskell, né? Também, se vocês quiserem entender mais, que eu vou explicar um pouquinho rápido, é a questão do básico da linguagem. Aqui eu fiz um arquivozinho com exemplos em código de Haskell, só tipo, um mini explicaçãozinho, como é que é um comentário em Haskell, como é que se define o tipo de uma constante e todos esses dois pontos, né? Com esses dois pontos, a anotação dos dois pontos é que tu define o tipo, int, boolean, tem alguns tipos que dá para utilizar. Então, é assim que tu define uma constante. Isso aqui é o escopo, tá? Tu tem que explicar, por exemplo, aqui na função, porque vai ser melhor. A função, ela tem o escopo que diz, vai entrar um valor inteiro e ele tem que retornar um valor inteiro. E aí a função, ela tem que ser definida embaixo o que ela tem que fazer. Por exemplo, esse aqui que eu quero pegar o quadrado do valor, entra um valor x junto com o quadrado e ele faz a multiplicação desse valor, pega o valor e multiplica por ele mesmo e entrega um valor inteiro. Esse aqui é o escopo e esse daqui embaixo é a função. Como é que a função vai agir. Aí aqui tem mais explicação, o que é guards, tipo, se quer fazer, tipo, if, else, né, tipo, esse aqui, por exemplo, ele faz um teste, né, para ver se o primeiro valor é menor que o outro. Então, entra dois valores inteiros e vai retornar um valor inteiro. Então, ele pega aqui o valor A, B e faz a verificação. Tipo, se A for menor ou igual a B, ele retorna A. Otherwise, quer dizer, tipo, else, né, ele retorna B. Isso aqui é só uma explicaçãozinha do que é guards, caso vejam isso na linguagem. Agora, uma questão também é a compilação, tá? Compilação de Haskell eu vou explicar melhor ali quando eu estiver mostrando os códigos, né? Mas para baixar o compilador do Haskell para Linux, tu usa esse comandinho aqui, ó. Sudo apt-get install Haskell platform, né? Com isso aqui, tu vai poder utilizar o GHCI, que eu vou explicar mais para frente, para no seu desktop Linux, para poder trabalhar com as linguagens. Então, vamos direto ao que importa, porque né, o tempo é curto para explicar tudo. Aqui tem um diretório chamado Programs, que é onde eu coloquei os programas, tá? Para poder vocês verem exemplos dos programas, né? Agora eu vou mostrar para vocês, deixa eu trocar aqui. Eu vou mostrar para vocês o repositório baixado, né? Eu baixei o repositório, aqui eu estou abrindo com o VS Code. Se vocês... Uma questão interessante, caso vocês queiram saber, aqui no GitHub eu estou usando um programa, né, chamado Dark Reader, tá? Porque eu não gosto de ver telas brancas, então tudo aqui que está em escuro é por causa desse programinha aqui, Dark Reader, que tem para Chrome, tem para Firefox, tem para tudo. É só uma questãozinha assim de interessante. Muito bem, continuando. Aqui nós temos então os diretórios, que eu estava mostrando ali, as imagens, as infos, né? As infos elas estão escritas numa linguagem chamada Markdown, tá? Que é só para texto, para explicar, para comentar e deixar o texto bonitinho, como estava apresentando ali no GitHub. É só uma questão assim de deixar mais visual assim, né, para as pessoas. Isso aqui é uma questão para outro vídeo, caso alguém tenha interesse. Vamos para os programas então. O primeiro programa que eu vou explicar é o fatorial. Porque o fatorial em Java, ele é, vamos dizer assim, ele não é muito grande, mas ele precisa de recursão para ser mais eficiente, né? Então, eu fiz aqui um exemplo de fatorial, onde, por exemplo, aqui, ó, eu fiz a função, aqui eu não defini o tipo, tá? Eu não fiz o escopo. Algumas vezes não precisa de escopo, mas é interessante sempre ter um escopo para as funções, como eu vou mostrar mais para frente. Mas aqui, por exemplo, eu criei uma constante, comentário, isso aqui é uma constante, que ele, toda vez que chegar em fatorial 0, o valor é 1. Então, toda vez que, depois que ele passar pela recursão, chegar nesse estado, ele vai retornar 1 e vai fazer todas as outras chamadas de funções anteriores. Então, esta aqui é a minha função. Entra um valor com fatorial, e aí esse valor é multiplicado pelo seu antecessor. Então, ele vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo, porque eu estou chamando a mesma função dentro da função. Isso é recursão. Aí eu criei uma main, que toda vez que eu chamar
no nosso programa a main, ele vai printar o valor de fatorial na 5, né? É um exemplo só de teste, que esse fatorial de 5, ele tá fazendo exatamente isso aqui que eu estou explicando como um comentário embaixo. Tipo, ele vai chamar fatorial 5, 5 vezes fatorial de 4, fatorial 4, 4 vezes fatorial de 3, fatorial de 3, 4, até chegar em fatorial 0, e ele vai fazendo a multiplicação de todos os outros anteriores. Essa aqui é a resolução embaixo. O meu resultado no Haskell, pela explicação mais rápida aqui, ele tem que dar o resultado final 120, quando eu chamar essa minha aqui. Muito bem. Temos aqui, então, um exemplo de uma função recursiva em Haskell sobre a fatorial. Vamos para o terminal, então. Eu abri um terminal aqui para a gente poder trabalhar. Muito bem. Aqui, eu já estou no meu repositório, meu diretório interno, que já está na master aqui, direitinho. Deixa eu limpar aqui. Muito bem. Para podermos trabalhar com o programa, com o GHCI, é recomendado que tu já esteja, né, no diretório onde estão os teus arquivos. Então, como no meu caso, onde meu diretório é o Programs, eu vou no Programs e aqui estão os meus arquivos escritos em Haskell. Para rodarmos, existem duas formas, né? Tem a forma que eu acho que é a melhor, e tem a forma que, tipo, dá para fazer rápido, mas ele cria vários arquivos, vamos dizer assim, que eles são principais para poder compilar, só que eles poluem muito o teu repositório. Então, para evitar esses arquivos que poluem, porque quem já programou em C sabe, né, que quando tu compila o C, ele vai criando os outros arquivozinhos que vão se utilizando para poder rodar no terminal, né? Mas nesse caso aqui, eu vou usar diretamente o programa GHCI que eu baixei e instalei no meu Linux. Então, eu coloco GHCI e ele vai iniciar o programa para mim. O GHCI, eu coloquei lá na nossa explicação, é o nome desse programa, que é Glasgow Haskell Compiler Interface. Então, é por isso que se chama GHCI. Muito bem, já iniciou o GHCI. Tem alguns comandos que eles são bem úteis para quando tu estiver trabalhando com esses arquivos, né? Se tu quiser fazer com que o arquivo seja lido pelo GHCI e seja compilado, tu usa ou o comando :load, tá? E o nome do arquivo, ou somente :L, né? Porque é a mesma coisa, só que mais simplificado. Então eu vou deixar do formato mais completo para entenderem melhor no vídeo. Então, :load, aí eu boto fatorial.hs. Ele vai ir no meu programa, no Programs, e vai pegar esse arquivo e fazer todas as compilações necessárias. Pronto. Aqui, então, ele foi compilado. E aí deu um ok, dizendo que está tudo certo. Como vocês podem ver, como ele deu um ok, ele saiu do Prelude, que é o básico do GHCI, que sempre aparece quando tu inicia, e foi direto para main do meu arquivo. Então, como é que funciona a questão de funções em Haskell? Se eu quisesse, eu posso simplesmente chamar a função que está lá no meu arquivo. Então, só boto fatorial 2, que tem que chamar um valor, né, para aquele x que está lá. Ele vai fazer para mim. Fatorial de 2 é 2, porque 2 vezes fatorial de 1 é 2, e 2 vezes fatorial de 0, que é 1, também vai dar 2. Então, no caso, é 2. Se eu quiser chamar, por exemplo, a minha main que eu construí lá, eu simplesmente coloco main. E ele vai chamar para mim e vai fazer aquela função que eu coloquei o print lá. Então, como vocês podem ver aqui, aquele main deu 120, como eu coloquei na explicação do programa. Ó, quando eu quiser chamar a função, eu posso simplesmente chamar ela, fatorial, e botar um valor para n, ou eu posso chamar simplesmente a main, que ela vai botar um print na minha tela da solução do fatorial 5, da função que eu havia criado. Então, isso é o compilado daquele programa Haskell que eu fiz, que ele deu 120, que era o resultado que ele teria que me dar. Então, vocês podem usar no Haskell tanto só chamada da função, para testar a função, pode ser uma função solta, ou vocês podem criar uma main, que aí vocês chamam a main no programa de vocês, via terminal, e aí ele vai fazer o que vocês definiram dentro daquela main.
essa é a explicação do fatorial. Se vocês quiserem sair do compilador de HCI, vocês botam quit ou :q. No caso, vou deixar quit. E ele volta para o nosso diretório que a gente estava trabalhando anteriormente. Muito bem. Próxima função. A próxima função é um exemplo que eu fiz de leitura de arquivos. Que como programação, a paradigma que a gente trabalha com Java, com Python, que na verdade o do Python é um dos paradigmas de Python é aquele paradigma que a minha colega explicou, que é a diferença entre o Python para as linguagens funcionais. Então eu vou explicar para vocês sobre como é a leitura de arquivos em Haskell. Esse programa aqui, como é que ele funciona? Ele é direto em uma main que eu defini. Eu não criei funções nesse programa. Eu reutilizei funções que já existem, que o Haskell entrega para nós. Então, uma das funções é o putStr. Esse putStr é para tu colocar informações para externo. Ele funciona mais ou menos que nem o print, só que no caso do print, ele simplesmente vai enviar o que eu estiver chamando de função. Nesse caso aqui, o putStr, eu consigo colocar uma mensagem e essa mensagem vai sair externamente no meu programa. Então, o que ele está fazendo aqui? A função getLine, tá? O putStr vai botar essa mensagem na tela. O getLine vai pegar a resposta que eu colocar para essa chamada aqui e vai salvar em uma variável, vamos dizer assim, não é bem uma variável, mas tipo é um atributo que ele vai ser somente utilizado na hora que eu estiver trabalhando com o main. Então ele vai pegar a minha entrada, vai colocar em nome, que vai ser o nome do arquivo. A segunda parte, eu coloco uma linha de texto e ele vai pegar essa linha de texto e salvar em um atributo chamado linha. E aqui o write file, ele vai pegar toda o nome e a linha, né? O nome do arquivo e a linha, e vai construir esse arquivo para a gente poder trabalhar com ele. Então, o write file aqui, ele vai pegar essas duas informações e vai criar esse arquivo com o texto que eu coloquei. Aqui, se eu quiser somente retornar o nome, né, que eu tinha colocado, eu posso usar a função return, que aqui está comentado, que eu não estou utilizando, que ele vai pegar o return e vai mostrar para mim o nome no terminal, quando eu estiver rodando. E aqui tem um outro programa, uma outra função chamada readFile, que tu passa para ele como parâmetro o nome do arquivo e ele vai salvar em um atributo chamado lendo arquivo a informação da linha. Mas isso aqui eu deixei comentado também porque é um exemplo, né, um teste. Mas como eu já estou trabalhando com o atributo linha, eu simplesmente chamo linha na hora de eu chamar para fora. Então, nesse caso aqui, vou imprimir na tela o nome do arquivo que eu criei. Esses plus que estão aqui de cada lado é para tu poder concatenar strings, entendeu? Aqui eu tenho o nome do arquivo, que é uma string, mais o nome, que é o atributo, que é uma string, e mais essa string aqui de quebra de linha. Então, esse plus aqui em Haskell é para tu poder quebrar, concatenar strings juntas, né, numa saída. Então, aqui vai aparecer o nome e o que eu escrevi de texto. E vai fechar dentro de uma caixinha para mim. Muito bem, vamos colocar então esse programa em prática. Deixa eu compartilhar no terminal. Muito bem, estou aqui em Programs, GHCI, 2.L, nesse caso agora, só para mostrar, arquivos. Pronto, ele leu o meu arquivo, interpretou e compilou. Beleza. Se eu chamo a main, ele vai começar o meu programa. Nome do arquivo, eu vou botar... uma coisa que vocês têm que ficar de olho é que quando vocês estiverem usando puntstring não tem como apagar. Então, o que vocês colocarem vai ser o que vai ser. Tipo, não tem como apagar e voltar quando estiver escrevendo. Então, nesse caso, tem que clicar Ctrl C para interromper, porque eu tentei apagar e não consegui. Muito bem, vamos lá de novo. 2.L. Não, já estou aqui na main, beleza. Então, vamos lá. Main. Escreva o nome do arquivo.
teste.txt. Escreva uma linha de texto. Isto é um tutorial de Haskell. Não consigo apagar aquele tutorial que eu escrevi errado. Mas tudo bem, isso não é importante. Muito bem, aqui então está o nome do arquivo e a linha de texto que eu coloquei no arquivo. Para mostrar para vocês que esse arquivo foi criado, eu vou mostrar para vocês aqui então que no meu diretório, aqui no meu repositório, já está aqui o arquivo teste.txt. Ele criou o arquivo e colocou o texto que eu quis colocar lá. Então, esta função, esse programa aqui, ele está chamando funções já existentes em Haskell e fazendo para mim, então, a leitura, a escrita de um arquivo. Né? Se eu quisesse fazer a leitura, eu utilizava esse read file que eu deixei comentado aqui. Então, ele está fazendo a escrita de um arquivo para mim. E neste caso aqui, neste programa, ele só escreve uma linha por vez, porque eu precisaria usar aqui uma recursão para que ele fique colocando outras linhas no meu programa. Eu teria que, porque como não tem while e não tem for no Haskell, a única forma que a gente pode fazer isso é por recursão, eu teria que chamar recursivamente uma função que vai fazendo essa leitura e vai colocando as linhas que eu quiser. Posso colocar tipo o número de linhas que eu desejo, que aí eu coloco as informações. Então, para eu poder colocar mais linhas do que somente uma, nesse caso aqui, eu teria que usar uma recursão para ficar adicionando novas linhas. Muito bem, esses são 2 programas, né? E tem mais alguns aqui, por exemplo, a explicação de como é que funciona a Lambda. A Lambda é bastante utilizada em Haskell, mas também tem em Python, tem em Java, as funções Lambda. Né? Mas aqui eu estou utilizando uma coisa simples, tipo, por exemplo, uma função normal, né, de pegar o valor sucessor, é tipo, pegar um inteiro, que entrega um inteiro, né? Então aqui, esse aqui é o escopo, que nesse caso aqui eu estou usando escopos, né? Mas não tipo, tem algumas opções que não precisam. Então aqui eu pego o x e pego o x mais 1 e eu entrego, né? Quando eu chamar essa função. E tem aqui o sucessor em lambda, que também pega um inteiro, entrega um inteiro, mas ele usa um lambda, que é esse símbolo aqui, tá? Quer dizer que esse x aqui é um lambda. Então ele vai pegar um x, que eu vou colocar, e aí ele vai me entregar o x mais 1. Isso aqui é a utilização de lambda em Haskell. Pode chamar, por exemplo, aqui em soma, pode chamar vários atributos diferentes e tu pode utilizar eles dentro de uma função lambda. Eu vou mostrar esse aqui, mais como uma curiosidade. Deixa eu abrir aqui o terminal. 2 pontos Q, né? Que é a mesma coisa que quit. Beleza. Deixa eu limpar. Muito bem. GHCI. Eu gosto sempre de reiniciar de novo cada vez que eu for utilizar um programa, né? Porque eu acho que é melhor assim. Muito bem. Load lambdas. Beleza. Então eu vou chamar a função sucessor. Então, sucessor e boto o número 2. Ele vai me entregar para mim o sucessor dele, que é o 3. Se eu chamo o sucessor lambda e coloco 2, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que ele está usando lambda para fazer essas coisas. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma soma, boto 2, 3, né? Ele vai me entregar 5. Se eu botar soma lambda, se botar soma lambda e botar o 2 e 3 também, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que como tu está usando operações de lambda, isso, vamos dizer assim, facilita dependendo de um caso maior, né? Como esse caso aqui é um programa bem simples, vamos dizer assim que nesses programinhos aqui é bem tranquilo, entendeu? Mas tem programas que são muito grandes, que precisam de muita coisa, que as operações lambda, elas ajudam bastante. Né? Então, isso aqui é um exemplo de lambda. E tudo isso aqui, tudo isso que eu estou mostrando, né? Todos esses programas e as informações extras, caso vocês tiverem interesse, está, então, neste repositório, né? No meu repositório, na minha conta, onde está o repositório Haskell. Quando vocês forem na minha conta, vocês
tiverem interesse de ver, ele já está aqui junto com meus pinning programs, né? Então, tipo, eu já estudei várias linguagens, né? Então, aqui então está o Haskell, né? Para facilitar também o entendimento, esses livrinhos verdes aqui, quer dizer que são linguagens, tá? Porque se vocês forem ver os meus repositórios, eu tenho repositórios de linguagens, repositórios de programas, e tem repositórios de informações de APIs e outras coisas. Então, tem várias coisas aqui de conhecimento em Linux, em Shell, né, que pode ajudar bastante. Mas nesse caso, como estamos trabalhando com Haskell, é só vocês virem na minha conta, né, que é F4NT0 no GitHub, e entrar em Haskell para ver mais informações sobre. E qualquer coisa, qualquer modificação, programas que vocês tenham feito que vocês acham interessante, se vocês tiverem isso, vocês podem abrir uma issue para mim. Qualquer coisa eu explico o que é uma issue, para adicionar esse programa novo nesse repositório aqui com outros programas Haskell que vocês tiverem interesse. E tudo aquilo ali que eu fiz de compilar e os programas, tudo, tá bem explicadinho. Então, nesse arquivo aqui de como compilar programas Haskell, né? Aqui embaixo tem comandos, tem aqueles comandos que eu usei, que é o quit, o q, load, o l, reload. E esse cd aqui, nome diretório, 2.cd, é que se vocês não estiverem no diretório onde está o programa de vocês, vocês podem ir andando no terminal até o diretório onde estão os programas. Se vocês baixarem esse repositório e não estiverem trabalhando na pasta Programs, vocês podem usar dentro do GHC 2.cd Programs, né, para poder entrar no diretório onde estão todos os programas que vocês precisam utilizar. Então é isso. Esse é um básico de Haskell, né, para o nosso trabalho que a gente fez. E qualquer dúvida, então, é só entrar em contato comigo, né? O meu GitHub é F4NT0, tudo maiúsculo. E qualquer coisa que precisem, qualquer coisa de informação, é só criar uma issue para mim ou conversar comigo por chat que eu estou à disposição para qualquer coisa. Muito obrigado. Esse é o nosso trabalho sobre a linguagem Haskell e desejo a todos vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.